Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa super aula e nela a gente vai estar descobrindo um pouco mais como funciona o mundo da injeção eletrônica. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Prazer, meu nome é Gerson, eu tenho 26 anos e já atuo no setor automotivo há cerca de 11 anos. Durante essa jornada eu pude aprender muito sobre o funcionamento dos veículos e mais especificamente eu me especializei em injeção eletrônica. Minha jornada começou bem lá atrás, eu era bem jovem, quando meu pai ele montou sua própria oficina. Com isso eu estava sempre perto dele ali, dando ferramentas, prestando uma ajuda, mas quando eu cheguei na fase da adolescência foi que realmente eu comecei a aprender mecânica. E aí que tá, eu aprendi a parte de suspensão, mas com o passar do tempo eu fiquei enjoado de fazer as mesmas coisas todo dia. E a gente pode estar observando que com o tempo a tecnologia dos veículos foram aumentando cada vez mais e a gente tinha uma porta de entrada muito boa para estar expandindo o nosso negócio. Sendo assim, eu decidi me especializar em injeção eletrônica. E diferente do que muitas pessoas pensam, no mundo da injeção eletrônica, com pouco tempo você pode ter grandes resultados. Então, com cerca de 2 anos ali, no dia a dia, estudando e aplicando aquilo que eu vim aprendendo, eu já pude pegar ali meus primeiros Peugeot, carros que passavam por muitas oficinas e não tinham nenhuma solução por parte dos mecânicos. Com isso, eu acabei me tornando referência para os clientes nesse setor automotivo. Agora, sem enrolação, vamos embora para o que interessa. Para a gente estar começando a nossa aula sobre injeção eletrônica, nós temos que responder algumas perguntas. Quando a gente fala sobre injeção eletrônica, algumas perguntas podem surgir na sua mente. Por exemplo, o que você vai precisar aprender para estar atuando nessa área? Uma outra pergunta que pode surgir é: o que é injeção eletrônica? Quanto eu vou precisar investir e quando eu posso começar? Começando pela primeira pergunta, o que você vai precisar aprender sobre injeção eletrônica? Normalmente, quando a gente trabalha com veículos, a principal coisa que a gente precisa aprender é sobre a função dos componentes. Como assim função dos componentes? A gente tem aqui o sistema de ignição que é responsável pela queima do combustível. Normalmente o sistema de ignição ele é composto por um sensor de rotação, uma bobina de ignição, cabos e velas. E cada uma dessas peças tem a sua função. Por exemplo, o sensor de rotação ele tem a principal responsabilidade de informar a central de injeção eletrônica que o motor está em funcionamento. Depois que ele manda essas informações para o módulo, por sua vez, ele vai mandar esses pulsos eletromagnéticos para a bobina. A bobina ela é responsável então por pegar uma baixa tensão e ampliar essa tensão para fazer uma queima de combustível. A centelha que vai sair da bobina ela vai passar pelos cabos e ir diretamente para as velas que vai estar fazendo então a queima de combustível. Então a gente já pôde entender aqui como funciona o sistema de ignição e quais são as funções dos principais componentes. Mas entender a função dos componentes por si só não basta para você prestar um diagnóstico de qualidade. Você também tem que entender os sintomas que você tem quando uma peça está com defeito. Então, quais seriam alguns sintomas que podem ser apresentados por um veículo? Por exemplo, será que ele vai perder potência? Ou talvez apresentar falhas de combustão, dificuldade na partida, ou até mesmo um funcionamento intermitente? Isso tudo são sintomas característicos de um defeito ocasionado por uma peça. E cabe a gente entender esses sintomas e saber qual a peça responsável por aquele sintoma. Agora que a gente já entendeu como funcionam os componentes e a gente entende os sintomas que apresentam quando a gente tem um defeito, a gente precisa validar se aquela peça está ou não com defeito. Para isso a gente vai precisar aprender a usar algumas ferramentas como caneta de polaridade, multímetro, scanner ou até mesmo uma ferramenta mais avançada que seria o osciloscópio. Isso tudo vai fazer com que a gente preste um diagnóstico de qualidade, um diagnóstico com precisão. Mas tá bom, Gerson, eu já entendi o que eu preciso aprender, mas eu ainda tenho dúvidas sobre o que é injeção eletrônica. O sistema de injeção eletrônica ele está ligado a todo o sistema do veículo responsável por proporcionar uma queima de combustível ideal.
Normalmente, o sistema de injeção eletrônica ele é composto por sensores e atuadores que se comunicam com a central de injeção eletrônica. Mas tá bom, Gerson, o que são esses sensores, o que são esses atuadores? Eu ainda estou um pouco perdido. Os sensores, eles são responsáveis por coletar informações. Então, são eles que vão informar para a central de injeção eletrônica, por exemplo, a temperatura do motor, quantidade de ar, quantidade de combustível que deve ter para uma queima ideal. A gente poderia comparar os sensores como, por exemplo, aos sentidos que a gente tem. Já os atuadores, eles são diferentes. Eles são responsáveis por executar uma função. E eles podem ser comparados com partes do corpo, como mão, perna, braço, nariz, porque são eles que vão executar uma ação mediante ao comando do cérebro. Então, são os atuadores que vão fazer o carro acelerar, injetar combustível ou até mesmo admitir ar. Então, como exemplo de atuadores, a gente tem bomba de combustível, bobina de ignição, corpo de borboleta, pedal do acelerador, entre outros. Mas possa ser que você já estudou bastante sobre injeção eletrônica e você tenha conhecimento de tudo isso. Mas talvez você tenha dúvida sobre quanto você precisa investir para estar entrando no mundo da injeção eletrônica. Seu investimento, então, ele vai depender de qual caminho você quer tomar. Por exemplo, será que você quer prestar serviços para uma oficina ou montar um negócio próprio? Quando você presta um serviço para uma oficina, o investimento, logicamente, vai ser bem menor. O maior investimento que você vai precisar fazer é em conhecimento, para estar então solucionando defeitos. Quando a gente fala de conhecimento, você pode estar aprendendo ou na internet ou participando em um treinamento. Dependendo da sua escolha, você vai ter certas vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando a gente fala sobre aprender na internet, a principal vantagem que as pessoas têm é que ela não precisará investir nada de imediato. Você tem YouTube, Instagram, TikTok, onde tem muitos profissionais que ensinam sobre injeção eletrônica. Mas normalmente quando a gente fala sobre obter conhecimento na internet, a gente percebe que o conhecimento ali ele está de uma forma aleatória e um pouco bagunçado. Sendo assim, a desvantagem seria o tempo que você teria para obter resultado. Poderia demorar bem mais do que você adquirir num treinamento. Agora, quando você participa num treinamento, você também tem que escolher se você vai fazer um treinamento presencial ou um treinamento online. Da mesma forma, o treinamento presencial e o treinamento online, ele tem suas vantagens e desvantagens. Quais são algumas vantagens do treinamento presencial? Por exemplo, quando você faz um treinamento presencial, você tem mais proximidade com os carros. Talvez você seja aquela pessoa que não tem muita intimidade com os veículos, então você prefere fazer um treinamento presencial, onde você vai estar acompanhando ali de perto como funciona o veículo e coisas do tipo. Talvez você seja aquela pessoa também que gosta de tirar dúvidas. Na hora você pode ter uma dúvida e você já pode estar tirando com o professor. Em alguns treinamentos, quando são bons treinamentos, você vai ter uma parte prática, mas nem todos ele tem essa parte prática. Às vezes você tem um professor falando bastante sobre o assunto, onde você vai adquirir bastante conhecimento técnico, mas você não vai ter a parte prática, onde você vai estar executando aquilo que você está aprendendo. E quais seriam algumas desvantagens do treinamento presencial? No treinamento presencial, às vezes as pessoas reclamam porque ela tem muita informação e pouca prática, como eu havia mencionado. Então, às vezes tem aquele treinamento que é um dia só, que você vai ali e o cara te fala um montão de coisa e no final das contas, quando você sai dali, você não consegue absorver tudo aquilo. Um outro ponto também é que às vezes você tem um treinamento que é distante de onde você mora, ou talvez você tenha que viajar uma certa distância para estar chegando ali no treinamento. Isso acaba às vezes criando uma barreira para algumas pessoas. E a última desvantagem que eu coloquei aqui é a falta de suporte. Alguns cursos você vai até lá, seja ele o curso de um dia, um mês, uma semana, onde você estuda um dia por semana, 2 dias por semana, mas normalmente quando você acaba o curso e você tem dúvidas,
você não tem a quem recorrer. Então você não tem um suporte legal quando você finaliza aquele curso. Então a gente acabou vendo aqui algumas vantagens e desvantagens do treinamento presencial. Agora, quando a gente fala do treinamento online, a gente também tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens do treinamento online é que você pode estudar quando você quiser. Seja pela manhã, à tarde, à noite, quando você às vezes está de bobeira em casa, você pode colocar lá na televisão ou no celular e estar assistindo às aulas. Um outro ponto também é que quando você tiver alguma dúvida, você pode simplesmente voltar naquela aula, porque você vai ter de novo a explicação sobre como funciona determinado componente. Além disso, você não vai precisar se deslocar até o treinamento. O treinamento vai estar na palma da sua mão. Hoje em dia, nos nossos treinamentos, a gente tem ainda outras vantagens. Por exemplo, a gente tem a vantagem de dar um suporte individual quando o aluno precisa fazer um diagnóstico. Então, normalmente a gente faz ali uma chamada de vídeo, o aluno tira suas dúvidas e a gente está auxiliando ele a fazer o diagnóstico. Além disso, o aluno, quando tem dúvida, ele tem um chat onde ele pode nos mandar uma mensagem e a gente poder estar tirando a dúvida que ele tenha relacionada à aula. Mas uma vantagem ainda maior dos treinamentos online é que hoje em dia você tem a garantia de satisfação. O que seria isso? Normalmente, quando você faz um curso online, você tem ali um período onde você pode estudar e se você acha que não faz sentido para você, você pode simplesmente pegar o seu dinheiro de volta. Normalmente você tem ali de 7, 15 dias para estar estudando na plataforma e se você quiser pegar o seu dinheiro de volta, ver que aquilo não faz sentido para você, você pega o seu reembolso. Já no curso presencial, você não tem como fazer isso. Você pode pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 num treinamento e se você não gostar, vai ficar elas por elas, você simplesmente perdeu o seu dinheiro. E qual seria uma das desvantagens do treinamento online? A desvantagem seria que você não está perto ali do professor e também não está perto do veículo. De resto, você não tem muitas desvantagens, porque você vai obter o conhecimento necessário para estar fazendo ali seus diagnósticos e prestando serviços. Agora, caso você decida montar um negócio próprio, claro que o investimento ele vai ser maior. De certa forma, você também vai ter que investir em conhecimento, seja ele presencial ou online, mas além disso, você vai ter que investir em ferramentas. Algumas dessas ferramentas seriam um multímetro, caneta de polaridade, um scanner, seja ele baratinho, de R$200, ou até um mais caro, onde você pode fazer coisas mais avançadas, mas você também vai ter que estar fazendo um investimento futuro num scanner. Você também vai precisar de algumas ferramentas, chave Phillips, chave de boca, chave de fenda, isso tudo algumas chavezinhas de um kit de ferramenta para você estar fazendo a desmontagem de alguns componentes. Caso você queira fazer um investimento maior, você pode estar adquirindo uma máquina de limpeza de bico para estar fazendo alguns testes, que custa em média R$1.200 a R$1.500. Mas caso você não queira fazer esse investimento a princípio, você pode estar montando parcerias com algumas oficinas, onde você pode estar usando algumas ferramentas dela para estar fazendo os seus diagnósticos. Agora, um investimento que você pode fazer a longo prazo é em um osciloscópio, onde você vai estar acelerando e muito o seu diagnóstico e você vai poder estar fazendo diagnósticos assertivos usando essa ferramenta. Mas não basta só você ter conhecimento e ferramenta. Se você quer montar uma oficina, você tem que aprender sobre gestão. Por exemplo, como atender clientes, como gerenciar um negócio, como fazer investimentos e como captar clientes. Porque um negócio por si só, ele não vai se manter só você tendo ferramentas e tendo conhecimento. Você precisa de clientes para estar pagando as contas, pagando os boletos. Além disso, você também não vai trabalhar na rua. Então você vai ter que ter um local de trabalho. Seja ele um galpão, que você pode estar alugando, um terreno próprio, não sei, ou até mesmo na garagem de casa, como eu conheço muitas pessoas que trabalham dessa forma inicialmente até estar montando um negócio próprio. Então até aqui a gente pôde estar entendendo um pouco melhor sobre o mundo da injeção eletrônica. A gente observou o que a gente precisa aprender para estar entrando no mundo da injeção eletrônica, o que é injeção eletrônica e talvez quanto você vai precisar investir, seja você montando um próprio negócio, seja você prestando um serviço
a outras pessoas. Mas agora a gente precisa estar respondendo a última pergunta. Quando eu posso ingressar no mundo da injeção eletrônica? Na minha opinião, o melhor momento de você estar começando é o agora. Porque normalmente as pessoas deixam tudo para depois e em alguns casos elas nunca fazem aquilo que ela deseja. Ah, não, eu acho que amanhã eu vou começar a estudar. Não, mês que vem. Entra mês, entra ano e sai ano. E a pessoa não executa os seus planos. Caso você seja uma pessoa decidida e tem muito interesse em aprender mais sobre injeção eletrônica, está realmente dando o passo inicial, eu separei aqui para você 3 principais passos que você vai precisar dar. O primeiro passo seria adquirir um treinamento, para você realmente estar ali maratonando nas aulas, que seria o segundo passo, para você não estar mexendo de curioso no carro dos clientes e acabar fazendo besteira. E o terceiro passo, então, seria aplicar o que você aprendeu. Agora que você já tem um treinamento, que você já maratonou as aulas, você pode aplicar aquilo que você aprendeu, começando a fazer seus primeiros serviços e, o mais importante, ganhando dinheiro por isso. Agora, se tudo isso que eu mencionei para você faz sentido, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Como eu já havia mencionado, hoje nós temos um treinamento que seria o Master em Diagnóstico. E o objetivo desse treinamento hoje é te tornar um especialista em diagnóstico automotivo. Assim sendo, você vai poder começar a mapear defeitos e podendo estar trazendo a solução que os clientes tanto desejam, que é um serviço rápido, de qualidade e preciso. E o que você vai estar obtendo nesse treinamento? Você vai poder aprender a base da elétrica, injeção eletrônica, como usar ferramentas como multímetro, scanner ou osciloscópio, e também não adianta você ter todo esse conhecimento e não aplicar ele. Então a gente separou um módulo onde vai te ajudar a captar os seus primeiros clientes. Caso você já tenha cliente, a estar aumentando o seu faturamento. Então possa ser que você observou e você vai ter um treinamento bem completo, bem amplo, onde você vai ter suporte e toda a ajuda necessária para estar dando seus primeiros passos no mundo da injeção eletrônica. Mas tá bom, Gerson, quanto isso tudo vai me custar? É a pergunta que talvez você esteja se fazendo. Como eu havia mencionado, alguns treinamentos completos como esse custam cerca de R$1.000, R$2.000, R$3.000 quando ele é presencial. Mas normalmente esses cursos têm esses preços porque precisa de um investimento muito alto para estar proporcionando ali uma boa experiência para os alunos. Precisa ali de ferramentas, espaço e tudo isso custa bastante dinheiro. Já no meu caso, eu tenho um investimento bem menor. Para eu proporcionar esse treinamento para vocês, eu preciso ali de uma câmera, eu preciso de um notebook, o conhecimento que eu já tenho e ferramentas que eu já uso no meu dia a dia ao fazer meus diagnósticos. Então o investimento que você está fazendo passa muito longe de R$3.000 e não chega nem R$1.000. E quanto você vai precisar investir para ter todo esse conhecimento que eu já havia mencionado? Hoje para você vai estar saindo num preço bem acessível, onde você vai estar pagando apenas R$ 197 à vista, ou se você quiser, você pode estar parcelando em até 10 vezes de R$ 19,70. E eu posso te dizer com toda certeza que esse pequeno investimento que você fizer vai estar retornando para você muito rápido, porque isso é o valor apenas de um diagnóstico ou um serviço que você vai estar prestando, seja na sua oficina ou para os clientes que você vai estar captando. Então, se você tem interesse e faz sentido para você estar ingressando no mundo da injeção eletrônica, a única coisa que você precisa fazer é clicar no link abaixo e garantir sua vaga.